E eu queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. É um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. E então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Vamos dizer juntos? Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, vamos dizer juntos? Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Olha, esse texto, ele precisa ser entendido no seu contexto, não é? Jesus não estava apenas restaurando Pedro no seu apostolado, mas estava ensinando a todos nós o que significava continuar a sua missão aqui na terra. A obra de Jesus é, antes de tudo, uma questão de amor. Se você esquecer de tudo, lembra disso. A obra de Jesus é uma questão de amor, de resgatar pessoas que estão indo para o inferno. E isso é uma questão urgente, terrivelmente urgente. Por isso Jesus insistiu com Pedro sobre o amor às suas ovelhas. Mas essa é uma lição que é difícil de ser aprendida pelos discípulos. Foi difícil para Pedro, para os discípulos daquele tempo e para os discípulos de hoje. Por quê? Porque no coração dos discípulos de ontem e de hoje, às vezes existe uma série de conceitos e que nós trazemos dentro da alma, que parecem ser o que Deus espera de nós como prioridade. E a gente às vezes troca as prioridades que Deus coloca no nosso coração. E isso fica claro aqui nesse contexto. Pedro tinha uma série de ideias do que era a expectativa de Jesus para ele, mas ele não tinha entendido o que era verdadeiramente a expectativa de Jesus. E aí, nesse texto, a gente vai encontrar alguns contrastes muito fortes. A gente só vai entender esses contrastes se a gente puder ter na mente os fatos que estão por trás desse cenário. Havia no coração de Pedro o sentimento de que ele de verdade amava mais Jesus do que qualquer outra pessoa na face da terra. Por isso é que Jesus vai fazer essa pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Porque Pedro mesmo já tinha dito isso. Lá em João 13, versículo 37, ele vai dizer assim: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Em outra ocasião, ele vai afirmar assim, Mateus 26, 33: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Ele não somente afirmava que estava pronto a matar e morrer por Jesus, mas a Bíblia vai dizer que ele fez isso de fato. Olha só, em João 18, verso 10, diz assim: e aí Simão Pedro tirou a espada,
atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele, e o nome do empregado era Malco. Lembra dessa história? Ele disse: não, eu estou pronto para matar ou morrer pelo Senhor, é isso aqui. E ainda que ele tivesse negado Jesus 3 vezes, naquela noite em que ele foi julgado, havia no coração de Pedro o sentimento de que a sua missão era matar ou morrer por Jesus. Ou seja, que Jesus era uma causa, uma doutrina, uma grande visão, que a semelhança de muitos homens que já defenderam causas, doutrinas e grandes visões, ele também precisava matar ou morrer por essa causa, por essa missão. A gente vai encontrar na história muitos homens que mataram e morreram por causa de causas e missões. Eles acreditavam naquilo e estavam dispostos a morrer por aquilo. E aí Pedro entendeu: olha, esse negócio aqui de fé é isso, é uma causa, é uma doutrina, é uma missão que eu tenho que matar ou morrer para poder sustentá-lo. Mas não era isso que Jesus queria. Pedro morreria por causa de Jesus, de fato, como ele foi martirizado, mas essa não é a razão da nossa existência. A maior de todas as lições de Jesus para aqueles discípulos foi quando ele perguntou: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele vai dizer: se você me ama, então presta atenção, o que eu quero de você é que você, repete comigo, tome conta das minhas ovelhas. Vamos repetir de novo? Tome conta das minhas ovelhas. Eu não estou preocupado se você está pronto para matar ou morrer por mim, mas eu estou preocupado se você está pronto para amar, para cuidar das ovelhas, para olhar para os cansados, para os perdidos, para os desgarrados, para os esfolados pela vida, que eu amei até a cruz, para levá-las ao arrependimento e à transformação de vida. O que Jesus está dizendo é: ame-as por mim. Às vezes eu fico olhando para a nossa religiosidade, e às vezes a gente imagina que pregar o Evangelho, e é por isso que às vezes a gente não evangeliza pessoas, porque a gente imagina que pregar o Evangelho é fazer proselitismo, que pregar o Evangelho é fazer alguém mudar de ideia daquilo que ele acredita, que pregar o Evangelho é como que a gente estivesse tentando convencer o botafoguense a virar flamenguista, ou o inverso. E aí você diz: isso é uma causa perdida. Mas Jesus não está falando isso. Você não tem uma causa, você não tem uma missão, você não tem só uma bandeira que você leva para o estádio. Você está entendendo? Você tem uma obra de amor para fazer em nome de Jesus. Uma obra de amor que gere transformação de vida. Por isso, a missão de resgate que o Senhor nos convoca a participar é uma missão de amor. Jesus deixou esse mundo, os grandes e os pequenos desta terra, para que Jesus deixou este mundo para nós, os grandes e pequenos desta terra, para que nós os amássemos por Ele. Que assim como Ele fez, fossem as nossas mãos, as nossas ações, as nossas palavras, que alcançassem, resgatassem as suas ovelhas desgarradas e perdidas. Que quando for necessário que a gente confronte, como Ele confrontou tantas vezes, mas que tantas vezes Ele esteja disposto a dar o próximo passo de transformação. A obra de Deus é uma questão de amor. E hoje a pergunta feita a Pedro está sendo feita a cada um de nós. E a grande questão de Jesus é: qual vai ser a nossa resposta? Você me ama? Você ama Jesus?
Estou perguntando, você ama Jesus? Você ama Jesus mesmo? Então o que ele vai dizer para você? Segundo contraste que tem aqui na mente de Pedro e na mente de Jesus. Pedro recebeu uma ordem. Ele recebeu a seguinte ordem: vai para Galiléia, que eu vou me encontrar com você depois da ressurreição. Foi essa a ordem de Jesus. Logo depois que ele apareceu lá no cenáculo, a ordem foi dada: eu vou encontrar de novo com vocês lá na Galiléia. Eles foram para Galiléia. E o interessante é que Pedro não sabia nem a hora, nem o lugar, nem o dia, nada disso, mas eles foram para Galiléia. Atenderam rapidamente. E eu acho que para não se sentirem pesados a ninguém, eles foram lá levantar os seus próprios recursos. 7 daqueles discípulos eram pescadores. O que eles foram fazer? Foram pescar. Foram lá trabalhar. Por quê? Porque às vezes a gente imagina que Deus quer que a gente levante recursos para o reino dele. Só. E às vezes a gente troca. Eu vou pagar um missionário para fazer a obra de Deus. Eu vou pagar um pastor para fazer a obra de Deus. Eu vou dar o dinheiro, mas alguém vai, mas eu estou aqui. Eu acho que eles estavam pensando assim: eu não quero ser pesado para ninguém. Eu me lembro quando meus pais se separaram, a nossa casa passou muita dificuldade. E eu confesso para você que parte da culpa foi minha. Porque se tinha uma coisa que eu não tinha coragem de fazer, era pedir dinheiro para o meu pai. E aí então eu fui trabalhar de tudo que você pode imaginar. Já fiz de tudo, cara. Já vendi bolso de escola, sabe aquele bolso que botava no avental da escola? Geralmente a associação de pais que fazia o bolso, vendia caro para levantar dinheiro. Eu descobri que dava para fazer mais barato e vender mais barato e ganhar um pouquinho. Então, lá de dentro da escola era a associação de pais que vendia, lá de fora eu lá com o bolso. Bolso mais barato! Eu fui lá, aprendi a fazer serigrafia, fiz o bolso, fui lá vender, queria levantar dinheiro. Fiz de tudo que você pode imaginar, porque eu não queria pedir dinheiro para meu pai. Eu posso entender. Mas o interessante é que nessa história, os 7 pescadores pegaram alguma coisa? Está escrito aqui, eles não pegaram nada. E aí Jesus faz uma pergunta desconcertante para eles aqui no texto. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. E aí o Senhor vai ensinar para Pedro uma coisa tremenda, que vale para ele, para mim e para você. Não é você que sustenta a obra de Deus. Quem te sustenta é Deus. É o inverso. Se você quiser fazer tudo por tua conta, vai chegar uma hora que você vai se dar como os discípulos. Não tenho nada nem para comer. Mas quando eu me coloco na posição que Deus quer para fazer a obra que Deus está me mandando, ainda que pareça uma inversão de prioridade no meu tempo, no meu trabalho e assim por tudo, Deus sustenta o seu povo. Nós não fomos chamados só para levantar oferta. Nós fomos chamados para amar as ovelhas de Jesus. E quando eles chegaram à praia, o espanto foi maior ainda. Jesus não estava no barquinho, não tinha pescado, e o que ele estava fazendo? Assando um peixinho e comendo um pãozinho que eles não tinham nem pego nem assado. Ninguém pode dizer de onde veio isso.
Deus estava dizendo de uma maneira irônica, Jesus estava dizendo de uma maneira irônica: não são vocês que me sustentam, sou eu que sustento vocês. Olha aqui, eu tenho pão, eu tenho peixe. E estou dizendo, agora eu vou te dar abundância. Joga a rede do outro lado. E eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe. Tinha passado a noite inteira pescando, não pegaram nada. Pegaram tanto peixe que as redes se romperam. Então traz agora um pouquinho do que eu tenho para vocês. E a gente vai repartir juntos. E quando a gente pensa em obra de Deus, em obra missionária, é justamente isso. Deus nos sustenta. E quando Ele fala, traz um pouquinho para repartir, Ele está repartindo com aqueles que Ele ama. Mas o grande contraste dessa história está na pergunta feita depois que eles tinham comido: Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. E o que ele respondeu? Tome conta, apacente as minhas ovelhas, alimente-as, cuide delas, como eu tenho cuidado de vocês. Faça isso por amor a mim. E aqui está o segredo. A gente não faz a obra de Deus porque a gente ama as pessoas. Vou falar a verdade para você. Porque tem gente chata para chuchu. Fala a verdade. Tem gente complicada. Eu posso garantir para você que tem. Eu conheço. E vou dizer para você, se a gente não fizer cheio do Espírito Santo, quando você vê o número do telefone daquela pessoa, você vai dizer, meu Deus do céu, outra vez. Mas a palavra de Deus está dizendo, se você me ama, faça por mim. A gente faz por amor a Jesus. Algumas vezes nós pensamos como Pedro, eu estou pronto a levantar os recursos, mas não entendemos que nunca levantamos nada. Sempre foi Ele que nos sustentou. E enquanto caminhamos em obediência, Ele derrama a sua abundância. Mas Ele espera que amemos as ovelhas dEle, por causa do amor que temos por Ele. E a razão é que Ele vê algo que a gente não consegue enxergar, ainda que a gente saiba, mas a gente não consegue ver. A Bíblia fala que Deus é capaz de ver o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Mas você imagina Deus olhando para você e Ele vê toda a tua história, até o ventre, as suas células, quando você estava lá sendo gerado, toda a tua história até agora e todo o teu futuro imediatamente olhando para você. Até a eternidade. E quando Ele sabe ver essas coisas, Ele está dizendo, olha, o que eu estou pedindo para você é urgente, é urgentíssimo. Porque se nada mudar nessa história, o destino eterno dessa pessoa é o inferno. A gente está tão apegado à terra, que a gente está muito mais preocupado com uma enfermidade do que com o inferno. A gente está tão apegado à terra que a gente está muito mais preocupado com uma crise emocional do que a eternidade sem volta no inferno. E então as nossas prioridades se misturam. E a gente acha que a gente pode transferir a missão. E o Senhor está dizendo, não, essa missão é tua, vai trabalhar nisso. Terceira coisa que eu acho que é importante, e vou caminhar para o final aqui. Havia um terceiro sentimento muito natural na vida de Pedro e que também está muito natural na vida da igreja, do povo de Deus. Mas que Jesus confronta Pedro aqui. Ele diz assim, a gente vai perceber, tanto nas cenas dos evangelhos, quanto agora, uma prontidão incrível de Pedro por servir.
E é uma coisa interessante, né? A gente anda no meio do povo de Deus, você vai ver que a maioria dos irmãos que estão aqui são líderes. A maioria dos irmãos que estão aqui são gente que trabalha pesado. Se der um assobio, vamos lá, vamos trabalhar. Se falar, precisa disso, tem um voluntário, vai aparecer aqui. Falar que precisa voltar lá para Minas Gerais para fazer limpeza, você vai dizer, eu vou dirigir de novo. Você está entendendo? Porque aqui é o povo que serve. E às vezes, a gente imagina que a nossa prontidão de servir substitui a essência da missão. É interessante porque Pedro fez isso várias vezes. Lá quando a gente vê nos evangelhos, no monte da transfiguração, ele foi o primeiro a se oferecer. O senhor quer que eu faça umas tendas aqui? Pode deixar que a gente prepara aqui o alojamento. Vai ser, olha, um cultão maravilhoso. Está lá pronto para fazer isso. Quando ele percebeu que era Jesus que estava na praia, a primeira coisa que ele fez foi se vestir, diz a Bíblia, e saiu nadando, e foi lá para ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro a estar lá, pronto para servir. Quando Jesus disse, olha, traz uns peixes aqui, o povo lá estava brigando com a rede, que estava cheia de peixe, ele voltou lá para puxar a rede da praia. Ele estava pronto para servir, sempre pronto. Mas o mais difícil era responder a pergunta de Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E então Jesus, quando responde, ele deveria estar pronto para cuidar das suas ovelhas, ele está dizendo assim, então transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhas. Parece a mesma coisa, mas não é. Alguns têm uma santa prontidão de servir, de trabalhar, fazem o seu melhor para o reino, mas não param para olhar quantas ovelhas estão feridas pelo caminho, ou mesmo mortas, ou deixadas ali incrivelmente, abandonadas por causa do serviço que nem sempre é a prioridade diante da necessidade das ovelhas de Jesus. Eu acho que Jesus deixou isso bem claro quando falou a parábola do bom samaritano. Você lembra da parábola? Antes de passar o samaritano, passam dois religiosos. E os dois religiosos, por causa do serviço religioso, não fizeram nada. É como se ele dissesse assim, olha, eu não posso orar com alguém hoje porque eu tenho que trabalhar no estacionamento. Eu adoro que você trabalhe no estacionamento, isso abençoa a vida da gente. Mas talvez, às vezes, você vai ter que parar alguma coisa para fazer para poder fazer o resgate de alguém. Entende o que eu quero dizer? No afã de realizar e servir, às vezes a gente perde o sentido do verdadeiro serviço. O verdadeiro serviço é amar, cuidar, abençoar, discipular, ensinar, alimentar as ovelhinhas de Jesus. Tudo mais é acessório. Eu preciso de tudo isso, senão não funciona a igreja. Mas o mais importante são as ovelhas. E era isso que Pedro e todos os outros discípulos aprenderiam naquela manhã santa com Jesus. Muitos deles morreriam por essa missão. Vários desses apóstolos foram martirizados. Mas antes, eles teriam de ser os amantes das ovelhas de Jesus. Porque menos do que isso, Jesus ensinou na parábola do bom pastor, é o trabalho de um mercenário e não do pastor. O desafio de Jesus para mim e para você hoje é: ame os perdidos, ame os recém-nascidos na fé, ame os complicados, ame os afastados, ame os desgarrados, ame as ovelhas pelas quais Jesus morreu
e que Jesus nos confiou. Ame a ponto de perceber a urgente necessidade que tem de serem resgatados da morte eterna que os aguarda. Essa é a nossa maior missão, o resto é consequência. Não ame para se tornar membro da igreja de qualquer jeito. A gente imagina assim, vem para a igreja de qualquer jeito que está bom. Não, porque se não for convertido, atrapalha. E conversão mostra fruto. Ame a ponto de gerar fruto no coração dessas pessoas. Porque o fruto nada mais é do que a revelação da presença de Jesus na vida dessa pessoa. Eu queria terminar essa mensagem contando uma história para vocês. É uma história que eu ouvi de um pregador há alguns anos atrás, num congresso, e me tocou profundamente. Eu não inventei nada, eu estou copiando tudo que ele fez lá. Estou falando bem claro para você. Os direitos autorais são do pastor Joaquim, e eu não sei o sobrenome dele, que é um nome sueco, desgraçado, ruim de falar, tá? Mas é ele que fez lá e eu estou copiando. Depois eu fui pesquisar a história que ele contou e descobri na internet a história que ele contou, e é essa história que eu vou contar aqui. Eu vou contá-la de uma maneira meio dramática aqui, para você entender o que estava acontecendo. E tem umas ilustrações que vocês vão ver aqui. Eu espero que, pelo amor de Deus, que funcione tudo direitinho. Tá? Eu estou aqui contando. Vocês que vão cantar, fiquem aqui para me ajudar também. Tá? Eu vou ler aqui para você essa história. Está aí a imagem? Pode pôr a primeira imagem aí, só para ver. Isso aí. Então, era madrugada de 29 de maio de 1914, era 1h55 da manhã, e esse grande navio que está aí, o RMS Empress of the Ireland, avançava lentamente pelo rio São Lourenço, no Canadá, envolto por uma neblina densa, silêncio, frio, visibilidade quase zero. E então, das sombras, surgiu um vulto, pode mudar a cena aí, surgiu um vulto, cargueiro norueguês, SS Stortad. O impacto foi brutal, o casco do navio foi rasgado, a água começou a invadir com violência, e em apenas 14 minutos, tudo estava acabado. As luzes piscavam, pode mudar a cena. Pessoas acordavam em desespero. O navio inclinava rapidamente. Gritos tomavam os corredores, portas emperravam, famílias se separavam. E então, um som começou a ecoar no meio da tragédia. Aqueles navios antigos não tinham buzinas, eles usavam sinos. E o sino dizia: olha, é emergência, todo mundo tem que se salvar. Ele ia batendo forte, forte, insistente, um clamor na escuridão, um pedido de socorro, um aviso ao mundo: ainda há vidas aqui. Do outro lado, o cargueiro SS Stortad ainda flutuava. Seu capitão tentou manobrar, mas havia um problema. A colisão tinha prendido os dois navios momentaneamente. E quando o cargueiro se afastou, o buraco no casco do Empress ficou ainda maior. A água entrou com ainda mais força e o navio começou a morrer mais rápido. O Stortad tentou lançar botes depois, mas a escuridão, o frio, a rapidez do naufrágio tornaram quase impossível um resgate imediato. E enquanto isso, o sino continuava a tocar. Naquela época não havia coletes salva-vidas suficientes para todos. Alguns encontravam, outros não. Muitos sabiam que não haveria chance
E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um dos oficiais do Exército de Salvação retirou o seu colete e entregou ao outro passageiro. Havia nesse navio 170 pessoas do Exército da Salvação que tinham saído da Europa para ir para o Canadá para um congresso internacional. Estavam voltando para a Inglaterra. E aquele gesto começou a se espalhar. Um após outro, os jovens começaram a fazer o mesmo, a tirar os seus coletes e entregar para outros passageiros. Quando chegaram à água, muitos desses já estavam sem colete. E por isso eles não gritavam, eles cantavam. Me ajuda a cantar aqui agora. Você vai também, vamos lá. Deus vos guarde sempre pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu Imagina a cena, aqueles homens que tiraram aquelas mulheres, aqueles jovens, que foram entregando os seus coletes, sabiam que iam morrer. E eles começaram a cantar essa canção de despedida, dizendo: olha, nós vamos nos encontrar, mas vamos encontrar com Jesus. Sabiam que ia morrer. Mas tem uma história tremendamente forte que vai acontecer em seguida, que é contada por um dos sobreviventes. Justamente esse que vai viver essa história. Entre aqueles lançados no mar, havia uma menina de 16, 17 anos, do Exército de Salvação, que ainda estava com um colete preso no seu corpo. Estava tentando ficar sobre a água, respirando pesado, a água gelada, cortando como lâminas a sua pele. Ela lutava para se manter à tona, quando viu a poucos metros dela um homem de cerca de 40 anos, sem colete, sem forças, afundando, levantando. E ela gritou: moço, olha para mim, respira, fica comigo. Ele emergiu tossindo, completamente desorientado. Foi então que ela, sem pensar, tirou o seu colete e lançou para aquele homem que estava desesperado. Seus olhos se arregalaram e disseram: não, não, moça, você não pode, você é mais jovem do que eu, você tem mais direito de viver. E enchendo-se de coragem, ele lança de volta o colete para aquela que parecia uma menina aos seus olhos. E a menina segurou firme o colete e então olhou firmemente para ele e disse: eu sei para onde estou indo, mas você não. E ela segurou o colete por um instante e o lançou novamente para ele. E naquele tempo, ainda o sino ecoava e mais ao longe vinha o refrão daquele mesmo hino.
poucos minutos, o navio vai desaparecer. Mais de 1.000 pessoas estavam nas águas. E o moço, com o seu colete, o homem de 40 anos, podia ver lá distante a jovem que deu o colete para ele, afundando e perdendo a sua vida, mas como alguém que sabia para onde ia. E o sino ainda tocava. E o sino continua tocando até hoje. Não naquele navio, mas ele está tocando nas ruas, nas famílias, nas vidas ao nosso redor. Ele anuncia ainda pessoas que precisam de resgate. É rápido, é urgente, venham. E não depende da nossa morte, porque Jesus já fez isso por nós. Ele entrou nas águas, Ele venceu a morte, Ele garantiu a salvação, Ele é o nosso colete salva-vidas. Mas o que ainda falta? Faltam pessoas que se importem, que ouçam o sino batendo, que estejam dispostas a abrir mão do tempo, de reorganizar prioridades, do seu conforto, para levar a vida a quem está se perdendo. O sino está tocando, ele está tocando ainda. As pessoas estão morrendo. E eu sinto que Deus chamou a nós como igreja para entender a missão do resgate que nós temos pela frente. Eu vim aqui apelar a você em nome de Jesus para dizer: eu vou ser um resgatador. E o símbolo que a gente vai levar dessa campanha, lembra que a gente sempre leva um símbolo da campanha? Vai ser um sino. Esse aqui é o símbolo da nossa campanha. Esse sino faz barulho aqui, ó. Esse eu não sei se faz tanto barulho assim, mas ele é um símbolo. Aqui atrás tem o lugar para a gente escrever nomes de pessoas. Eu vou começar pela minha família, mas não vou ficar só na minha família. E eu vou começar a ser um intercessor pela salvação, resgate, reconciliação, transformação de vida de pessoas. Vou me colocar à disposição para fazer alguma coisa, para ser o outro na vida de alguém, ou quem sabe iniciar um processo na vida dos que nós amamos. O símbolo vai levar você à sua oração intencional, a uma busca pelo poder de Deus para fazer aquilo que eu não posso fazer e você não pode fazer. Só Jesus salva, mais ninguém. Mas eu posso ser aquele que entrega o colete salva-vidas. Buscar essas pessoas, alcançar, trabalhar com elas, quem sabe fazer uma casa de paz, quem sabe dar o livro, quem sabe uma vez por semana falar a respeito do livro como se fosse um discipulado. Participar, não apenas durante os dias da campanha, porque essa é uma missão que talvez vai levar muito tempo, especialmente na vida de alguns. Eu me lembro que vovó orou anos, não foram dias, anos pelo meu tio, mas por causa das orações da vovó e porque ela não se conformava, houve transformação na vida do meu tio. Não apenas reintegração,
Porque às vezes a gente imagina que a reintegração é tudo, não é. Tem que haver transformação no poder de Jesus. Jesus tem que fazer diferença, a vida tem que mudar, e só Ele faz isso. Se eu trabalho uma causa, eu fico feliz com a reintegração. Mas se eu entendo a missão, eu só fico feliz com a salvação completa, a transformação de vida. Começa na família, começa depois com os vizinhos, com os colegas de trabalho, amigos de muitos anos. Eu conheço gente aqui que me falou que se encontra uma vez por ano com os colegas do 2º grau. Eu falei, meu Deus do céu, já tem mais de 70. Eu falei, puxa vida, nem sei onde está o povo que eu estudei no 2º grau. Eu já mudei tanto de cidade, mas aqui tem gente que conhece. Ore por eles. Pergunte quais são as necessidades deles para as suas orações. Convide-os para participar da campanha. Como ela tem começo e fim, leva 5, 6 semanas. A pessoa geralmente diz, olha, é um período curto assim, eu topo. Faz online, mas faz. Convide-os para tomar um café na sua casa. Ore por eles. Vai tomar um café na casa deles. Dê o seu colete salva-vidas, porque o sino está tocando. Não vamos fazer um gesto simbólico aqui agora, nós vamos cantar uma canção. E não é que está o povo que vai nos ajudar com os sininhos aqui? Estão aí já? Venham aqui à frente, estão com as cestinhas, os sinos aí? Estão aí já na mão? Eu vou pedir o seguinte, olha, eles vão ficar aqui, vão ter umas cestas ali com os sinos aqui, se coloquem em posições estratégicas aí. A gente vai estar cantando essa canção, parte dessa canção é muito conhecida, a parte final dela é uma junção com uma outra canção, mas a gente vai aprender. E eu queria pedir o seguinte, você vem e pega o sino, você vai levar para a sua casa como um símbolo. Lembra, isso aqui não tem poder, é um símbolo, é uma lembrança. E antes de levar embora, aqui mesmo, quando você estiver, faz um pacto com Jesus. Jesus, me ajuda a ser um resgatador. Me dá a tua visão, me dá a tua sabedoria. Ah, está aí na mesa, ótimo. Me dá a tua sabedoria. Me revela quais são as pessoas que o Senhor já está trabalhando. Enquanto eu oro pelos meus, eu vou te servir com aqueles que o Senhor quer que eu comece a trabalhar. Podemos fazer assim? Você concorda com isso? Quem concorda, diga amém. Amém. Então agora você fica de pé e organizadamente vão vindo assim pelas filas. As filas vão vindo, um de cada vez, volta para o seu lugar, o outro vem, e assim a gente vai seguindo enquanto a gente vai cantando. E o sino vai tocar enquanto a gente canta, porque eu quero que você saia daqui com esse sino na cabeça. Você vai levar na mão, mas o som vai ficar na cabeça, tá? Eu vou precisar até de ajuda aqui, porque eu não sei se eu vou aguentar tanto tempo bater o sino, mas a gente vai tocar esse sino aqui, porque o sino está tocando. Vamos lá? Vocês dividam aí. Você pode bater. Forte, bem forte. Assim, ó. Você puxa pra frente. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
Não, não tá. Você veio para baixo, vai para cima. Pois enquanto eu viver. Sobe a primeira. Canta de novo aí. Mais uma. Pois nós vamos cantar, vamos acertar essa história. Vamos lá. Uma 60, em mesmo lugar aí. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Olha, como ensaio ficou legal, né? Primeira vez que vocês ouviram essa parte. Agora eu quero ver acreditando nisso, hein? Tá? Que seja a sua confissão. Vamos lá? Termina em cima. Tá bom? Vamos lá. Bora já, agora aprendi. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Queria orar para a gente encerrar, tá? Valeu? Valeu? Você é líder de algum ministério? Tem sinos aqui, sobraram, tá? Reparte, multiplica. Você é líder de PGM, leva para o teu PGM, tá? Você está participando de uma classe de escola dominical, pega, leva para os seus lá, tá? Desafia o povo a entrar na campanha. O livro vai estar lá na porta, ele tem um custo, a gente mandou fazer, personalizado, é da nossa igreja, vai custar R$20 cada exemplar desse, tá? Então, se você puder, já pega o seu, entra na campanha junto com a gente e multiplica isso. Pessoal, deixa a gente orar e depois vocês pegam, pode ser? Só pode ficar aqui na frente mesmo. Já estão tocando o sino, eu vou tocar o meu aqui, vocês vão tocar o seu aí. Toca aí, eu quero ver. Tá bom. Hã? Tá melhor? Graças a Deus, tá? Ó, boa notícia, não é que a irmã Tânia está melhor, graças a Deus, tá? Vamos orar para encerrar, pode ser? Vamos dar a mão aí? Esse aqui é o exército, né? Não é o exército de salvação lá, mas é o exército de Deus que está aqui, tá? E a gente vai orar. E você sai daqui cantando essa canção, só isso aí, parte final, tá? Vamos lá? Pai querido, muito obrigado pelo povo que está aqui conosco, líderes que vieram para esse encontro. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Pai, aquilo que nós planejamos, aquilo que sonhamos, na verdade, Senhor, é apenas um vislumbre daquilo que o Senhor quer fazer entre nós. Então, derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo.
Coloca, Senhor, uma paixão pelo Senhor Jesus em nós tão grande que seja impossível não cumprir a missão. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o poder do Teu Espírito confirme a mensagem. Que milagres aconteçam na vida das pessoas por quem estaremos orando. Que pessoas sejam levantadas por aqueles que a gente não consegue alcançar, mas que são alvos da nossa oração. Mas que milagres do Senhor venham e que nós possamos ver os frutos da Tua obra acontecendo. É aquilo que oramos no nome de Jesus, consagrando as nossas vidas. Amém e amém.